Boa tarde a todos, então, vamos dar início à nossa aula. Boa tarde, Fernanda. Vamos analisar juntos o livro Novas Palavras, no capítulo 3 das orações subordinadas adverbiais. Só queria um retorno de vocês a respeito do áudio e das imagens. Vocês conseguem ver tranquilo? Uhum. Alguém me dá um ok aí? Sim, prof. Tá dando para ver tudo certo. Consegue? Tudo ok? Tá, então, áudio ok, visualização ok, podemos dar início, então. Assim, pessoal, as orações subordinadas adverbiais, como o próprio nome diz, né, elas vão ser as orações que vão ter uma relação de dependência de uma oração principal, e elas vão funcionar como advérbio, né? Então, aqui, ó, no livro, nós temos uma introdução que diz o seguinte, ó, no capítulo 1, vimos que uma oração se classifica como subordinada quando ela funciona como termo de outra oração. Então, funcionar como termo de outra oração, a principal, significa dizer que uma oração, ela depende, ela tem uma relação de sentido muito forte com a oração principal. Ela só existe em termos de sentido, de significação, em função da oração principal. Vimos também que, dependendo das relações morfossintáticas que estabelecem com a principal, as subordinadas subdividem-se em 3 grupos. Então, o que são essas relações morfossintáticas? Então, relações morfossintáticas são relações de morfologia e de sintaxe. A relação morfológica é uma relação que vai me dizer a funcionalidade dessa palavra, a classificação dessa palavra. E a gente viu, né, tempos atrás, que as palavras, existem 10 classes gramaticais, né, no português. O artigo, o pronome, nós temos também substantivo, adjetivo, e aí vai, 10 classes gramaticais que a gente estudou, ok? Conjunções, blá, blá, blá. E a sintaxe seria a posição na frase dessas palavras que tem uma classificação morfológica específica. Então, essas relações morfossintáticas, elas acontecem em todas as orações que a gente produz, né, na escrita. E essas orações subordinadas, em relação à oração principal, a gente pode chegar a essas relações morfossintáticas. Eu posso analisar a morfologia dessas orações ou das palavras e como elas influenciam na função da oração, e eu posso também entender pela posição dessas orações no período, o que elas, qual a função delas, né, qual a relação entre elas. Então, a introdução me diz o seguinte, que eu tenho 3 grupos de subordinadas substantivas, são aquelas orações subordinadas com valor de substantivo. Substantivo é uma classe morfológica do português. As subordinadas adjetivas, orações também que são dependentes de uma principal e que tem valor de adjetivo. Adjetivo é uma classe morfológica em português. E as subordinadas adverbiais, que são orações que têm valor de advérbio, né? Advérbio é uma classe gramatical no português. Então, os 2 primeiros tipos já foram estudados nos capítulos anteriores. Neste, nós vamos conhecer as características e empregos das subordinadas adverbiais, que são essas orações que vão constituir um importante conjunto de recursos linguísticos que vão possibilitar estabelecer relações semânticas. O que são relações semânticas? Relações de sentido. Então, o português, ele tem as palavras na escrita e na fala, mas essas palavras, elas só existem para nós quando em contato com a nossa cognição, em termos de significação e sentido. Ok? Então, vamos lá, para as orações subordinadas adverbiais. Aqui nós temos já de cara o conceito que o livro traz, ok? E nós vamos entender por que o advérbio é a classe morfológica escolhida, né, ou possível de se perceber nesse tipo de frase. De manhã, vírgula, a aventura recomeçou.
E aí a gente tem a fotinho ali dos aventureiros, motocross, motoqueiros que gostam de desbravar aí regiões através das motos, tá? Então, a imagem ilustra bem o contexto dessa frase. De manhã, a aventura recomeçou. De manhã representa uma circunstância de tempo, ok? Ela me define o período em que aconteceu tal ação. A ação de começar ou recomeçar a aventura. Então, de manhã, a classe é advérbio, porque é uma locução adverbial de tempo, porque são duas palavras unidas para passar o sentido da circunstância de tempo. A função sintática do advérbio nessa condição é de adjunto adverbial de tempo. Então, morfologicamente, classe advérbio. O advérbio, em termos de sintaxe, de posição na frase, ele está é a primeira parte da frase e ele está dentro de uma vírgula, de um espaço com uma vírgula, né? Então, ele é um adjunto adverbial, ele está junto à oração principal, está ao ladinho da oração principal. Então, isso é um adjunto adverbial de tempo, tá? Outra frase, quando amanheceu, a aventura recomeçou. Então, essa frase aqui, ó, de manhã a aventura recomeçou, pode ser transformada para quando amanheceu, a aventura recomeçou. Qual a diferença? Tem uma diferença? Sim. A diferença é que de manhã eu tenho preposição de manhã, então nós vamos ter aqui o substantivo manhã, formando a ideia de tempo, que é uma circunstância de tempo, e isso não é uma oração, porque não tem verbo ali. De manhã é de manhã e pronto. Agora, quando amanheceu, quando é uma palavra aqui interrogativa, né, e não somente uma palavra interrogativa, né, ou uma palavra que passa uma circunstância de tempo aqui, uma conjunção que vai trazer uma ideia de tempo, amanhecer é verbo. Quando amanheceu, a aventura recomeçou. Então, aquele de manhã foi transformado para uma oração, que é quando amanheceu, e a aventura recomeçou é uma oração que está igualzinha à oração da frase anterior. Quando amanheceu, se tornou, então, uma oração subordinada adverbial. Nesse período, a oração quando amanheceu indica o tempo em que ocorreu o fato expresso por recomeçou. Por isso, funciona inteira como adjunto adverbial de tempo desse verbo. E aí eu tenho a conjunção aqui, quando, que marca, né, essa ideia de tempo. Então, me ajuda a classificar essa oração. Quando amanheceu, é uma oração que tem, por classificação, ser adjunto adverbial de tempo. A nova oração desse período tem, então, 3 características, veja no esquema. Quando amanheceu, ela funciona inteira como termo da outra oração, por isso ela é subordinada. Muito bom esse esquema aqui, ó. Quando amanheceu, exerce um papel próprio dos advérbios, por isso classifica-se como adverbial, ok? Que passa essa ideia de circunstância de tempo, que é uma função adverbial, e exprime ideia de tempo em relação à oração principal, por isso denomina-se temporal. Então, subordinada, adverbial, temporal. Olha o que a gente fez aqui nessa página. A gente esmiuçou completamente uma mísera frase e oração para tentar entender esses pormenores morfológicos e sintáticos, né? Então, essa capacidade que a gente tem de fazer essas análises linguísticas são típicas do português. E a gente vem para a escola para entender esses mecanismos e, ao entendê-los, por incrível que pareça, se você presta atenção, se você reforça, se você consegue se aprofundar, você começa a dominar melhor essa língua, entendê-la melhor e usá-la da melhor maneira possível também, tanto na fala quanto na escrita. Então, não é um trabalho cognitivo inútil, né? Que às vezes pode parecer, porque, de certa forma, não poderíamos ver uma inutilidade nesse processo, né? Quase como uma analogia a um processo de autoconhecimento, né? Então, quando você vai a um psicólogo, a um analista, você
tem uma superfície e você vai para o profundo para tentar entender e entender dinâmicas. Aqui também, as dinâmicas que estão acontecendo na tua vida. Aqui também na linguagem é a mesma coisa, é um processo de aprofundamento de um entendimento que parece relevante, mas que, ao ser bem feitinho e bem entendido, só tem a ajudar na manifestação externa, que é a manifestação da linguagem, a manifestação da tua fala, a manifestação da tua escrita. E se você não escreve bem, você não fala bem, você não se comunica, né? Então, é extremamente importante. Vamos para os tipos, né? Vamos analisar aqui, então, deixa eu só diminuir um pouco. Essas características determinam a classificação da oração em estudo, oração subordinada adverbial temporal. Assim, no período composto, qual essa oração faz parte, temos: quando amanheceu, a aventura recomeçou, a subordinada e a principal estão ali bem definidas. Esse exemplo é um exemplo simples, é um exemplo construído no livro didático, né, bem basicão. Então, tu consegue de cara classificar. Existem formas mais complexas na língua de produção. E aí que a gente tem que ter esse conhecimento bem aprofundado para poder exercer com maestria essa classificação. Ó, classificação das subordinadas adverbiais, a primeira parte. Vamos ver, na primeira parte, nós vamos analisar a relação semântica que se estabelece entre ela e sua respectiva oração principal, da subordinada com a principal. Veja nos quadros separados em 2 grupos as 9 possíveis classificações das orações adverbiais. Então, no primeiro grupo, a gente vai ter as condicionais, comparativas, temporais e finais. E no segundo grupo, as causais, consecutivas, proporcionais, conformativas e concessivas. Ok? Então, são 2 grupos de estudo e de análise. Vamos, então, conhecer as características semânticas das orações do primeiro grupo, as conjunções que mais comumente estabelecem a conexão entre elas e a oração principal. Vamos ver, então? Oração subordinada adverbial condicional. Vamos aumentar aqui um pouquinho. As orações subordinadas adverbiais condicionais, você vai reconhecer nos textos, quando você lê alguma informação, ou até mesmo na fala, você tem o uso de conjunções condicionais como se, a menos que, desde que, contanto que, uma vez que. Então, essas conjunções são conjunções típicas que introduzem orações subordinadas adverbiais que passam a ideia, o sentido de uma condição. O que é uma condição? Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então, há uma condição para que você ganhe um presente. Se você trabalhar a semana inteira, você vai ganhar um aumento de salário. Então, existe uma condição, você só ganha um aumento de salário se trabalhar mais. Ok, condição é isso. É ter essa característica muito importante, que deve ser cumprida e respeitada para que você obtenha o resultado que você deseja. Exprime a condição de ocorrência do fato da oração principal. Então, essa é a relação semântica. Exemplo, a festa acontecerá no próximo sábado, desde que o tempo esteja bom. Então, o pressuposto vai acontecer uma festa no próximo sábado. Temos isso como fato, vai acontecer a festa está sendo programada, as pessoas estão se movendo para que isso aconteça. Mas a condição essencial para que essa festa aconteça no sábado é que o tempo esteja bom. E aí vem um porém, pode ser que o tempo não esteja bom e a festa não aconteça, mas tudo indica, por essa condição, que a festa vai acontecer. Então, esse desde que, a festa acontecerá no próximo sábado, desde que o tempo esteja bom, se você substituir pela conjunção se, vai dar a mesma ideia. A festa acontecerá no próximo sábado, se o tempo estiver bom. A festa acontecerá no próximo sábado, contanto que o tempo esteja bom. Então, tu percebe que tu pode substituir outras conjunções ali, só para fazer um confere de que esse desde que, de fato, é condicional. A conjunção se é a marca de conjunção condicional. Sempre que tu quiser substituir, para fazer um confere, utiliza o se. Outro exemplo.
Nesse criativo outdoor, de educação para o trânsito, a última oração expressa a condição para ocorrer o fato referido na oração anterior a ela. Qual é? Vamos ver aqui do ladinho. A gente falou que você podia capotar se ficasse falando no celular. Então, bem criativo mesmo, né? Porque eles fizeram o outdoor com as letras invertidas, porque se você só vai conseguir ler se você capotou, né? Então, capotou, inverteu, consegue ler. A gente falou que você podia capotar se ficasse falando no celular. Então, é uma outdoor que faz uma crítica àquelas pessoas que falam no celular, podendo causar um acidente através do capotamento, né? Então, aqui também é uma condição. Se ficar falando no celular, muitas chances você tem de capotar. Então, isso aqui é um aviso, é uma advertência, um outdoor, uma publicidade com cunho educativo, né? Para que as pessoas tenham essa consciência e, através do uso de uma oração subordinada adverbial condicional, tá? Isso aqui é para você ver como isso não é distante do nosso mundo, né? Essas orações, elas estão nos cercando a todo instante. É só que a gente identificar ou entender esses processos, a gente vem para a escola para entender. Oração subordinada adverbial comparativa, como se dá esse processo? Materialmente, visualmente na oração, assim que você analisa de cara, você enxerga, essas conjunções comparativas podem ajudar muito. Então, se você vê já uma oração, um período composto por subordinação que tenha como, mais do que, menos do que, tão, quanto, tanto, quanto, já ajuda, né? Porque tu já vê de cara a presença dessas locuções conjuntivas. Então, tu olha, tu já meio que afunila a classificação, já buscando o sentido de comparação. A relação semântica estabelece uma comparação entre o fato expresso na oração adverbial e o fato da oração principal. Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Durante a palestra, ele mais dormiu do que prestou atenção ao assunto. Então, aqui, comparam-se dois fatos, dormir e prestar atenção. Observação, muitas vezes o verbo da oração comparativa fica em elipse. Veja este exemplo. Os alunos participaram mais do debate do que os professores. Os alunos participaram mais do debate do que os professores. Então, do que os professores participaram. Aí tu tem a elipse, né? Ou seja, esse verbo, que é participar, ele ficou subentendido, né? Porque você não quer repetir ele, já colocou ele na primeira oração, não vai repetir na segunda, fica redundante. Então, você faz uma elipse, você oculta ele, mas o sentido está ali. Então, os alunos participaram mais do debate do que os professores, ponto. É o mesmo que dizer mais do que os professores participaram. Pessoal, voltando para a frase, durante a palestra, ele mais dormiu do que, mais do que é comparação. E aí vem dois verbos que estão sendo comparados, a ação de dormir e a ação de prestar atenção. E aí você tem uma oração subordinada adverbial comparativa. Depois da vírgula ali, ó, durante a palestra, vírgula, ele mais dormiu do que prestou atenção, ele mais dormiu do que prestou atenção, vai ser, o ele mais dormiu vai ser a oração subordinada, né, que vai passar essa ideia de comparação. A oração subordinada adverbial temporal, a gente já viu lá no início do capítulo do livro, e é bastante interessante entender as conjunções temporais. Quando veio quando, né, que foi lá o exemplo que a gente viu, quando amanheceu, a aventura recomeçou. Então, quando é uma conjunção temporal, o logo que, o sempre que, o desde que, assim que e enquanto. Então, você viu essa marca no texto, você viu essa marca na oração, já puxa o entendimento para a questão temporal. Localiza no tempo o fato expresso pela oração.
vamos ver outdoors, né? Os outdoors trazem muitas essas frases curtas e que, às vezes, são frases curtas, mas que têm períodos curtos, na verdade, mas que têm o uso de orações subordinadas, que são complexas, né? Eu adoro São Paulo quando não tem enchente. Então, eu adoro São Paulo quando, circunstância de tempo, não tem enchente. Então, o tempo de não ter enchente é o que faz com que São Paulo fique super bem, super um lugar legal para se viver. Percebam que é uma crítica, né? Um outdoor de crítica também, no sentido de que São Paulo tem muitas enchentes, e é insuportável de se viver lá em função da aguaceiro, né, que ocasiona em São Paulo, em função desse mau escoamento da água da chuva. Nesse cartaz, que protesta de forma crítica e bem-humorada contra a falta de solução para as enchentes que atormentam a vida dos paulistanos, a oração "quando não tem enchente" é adverbial temporal, porque localiza no tempo o fato expresso por adorar São Paulo. Então, quando o dedo aponta a lua, o idiota olha para o dedo. Então, provérbio chinês, que aqui nós temos o quando de novo, né? Quando o dedo aponta a lua, o idiota olha para o dedo. Então, realmente, né? Então, aqui, a oração adverbial localiza no tempo o fato de o idiota olhar para o dedo ao invés de olhar para a lua, né? Então, existe uma dimensão maior que ele pode olhar. Ou seja, você ficar só olhando, é um provérbio de crítica também, né? Você ficar só olhando para o dedo e não conseguir ver o universo, o céu maravilhoso que se apresenta na tua frente e a lua lá mais adiante, demonstra uma limitação de uma visão, ponto de vista limitado, né, da pessoa. Então, esse exemplo desse provérbio chinês quer dizer isso, mas para isso ele utilizou uma oração subordinada adverbial temporal, quando o dedo aponta para a lua. Se eu quisesse substituir por alguma outra, né, então vamos ver, assim que o dedo aponta para a lua, o idiota olha para o dedo, ou logo que o dedo aponta a lua, o idiota olha para o dedo. Também tem algumas substituições possíveis, tá? 4. Oração subordinada adverbial final. Vai direto para as conjunções. Conjunções que marcam essa ideia de finalidade, objetivo, que está na oração principal, são as conjunções para que, a fim de que e que. Ok? Vamos ver o exemplo que é melhor. Levarei o carro ao mecânico. Qual a finalidade, o objetivo de levar o carro ao mecânico? Para que ele conserte os freios. Então, há uma finalidade, há um sentido nessa frase aí, né? Nessa oração. Levarei o carro ao mecânico, oração principal. Eu levarei o carro ao mecânico. Então, uma oração bem completinha, né? Eu levarei o carro ao mecânico. Agora, para mim entender bem esse levar o carro ao mecânico, eu preciso de uma maior informação, que é para que ele conserte os freios, para saber a finalidade, o objetivo de levar o carro ao mecânico, né? Qual o motivo? Para quê? Ou levarei o carro ao mecânico a fim de que ele conserte os freios. Então, substituiu por a fim de que, para que esse substitui ali legal, nós temos marcadinho uma oração subordinada de adverbial final. Ok? Então, vou dar uma pausa aqui. Volto ao ambiente. Tá dando para entender? O que eu vou fazer, então? Eu vou criar um formulário no Google e vou fazer bem objetivo, assim, ó. A gente pode fazer um testezinho que eu vou deixar online para vocês fazerem. Vocês estudam em casa as orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais e as coordenadas. Eu acho que a gente pode até misturar as coordenadas junto. E esse conteúdo, para que ele seja compreendido melhor na prática,
a gente faz esse testezinho no Google Forms, e aí você só dá marca lá um xizinho, né, e faz um confere. O ideal é fazer o formulário do Google sem estar com o conteúdo aberto ali do lado, né? O ideal, eu vou confiar em vocês, na metodologia de vocês. O que eu aconselho é você estudar bem o conteúdo e faz um teste como se você tivesse numa situação de avaliação e deixa o conteúdo de lado e faz o teste. Para ver se você compreendeu as dinâmicas internas a esses períodos compostos, tá? Claro que, se você quiser fazer estudando, olhando, consultando, aí é a opção de você. Vai usar esse momento para utilizar o teste para estudar. Pode ser também. Ou você pode utilizar o teste para testar mesmo o teu conhecimento sobre o assunto, ou você pode utilizar o teste para ser uma forma de aprender um pouco mais o conteúdo. Mas eu vou fazer e vou dar notinha. Daí, cada um, quando souber a sua nota, vai ver o quanto essa metodologia funcionou, ou para um, para outro, de uma maneira diferente. Mas eu acho que esse teste do Google Forms pode nos ajudar a testar a aprendizagem desses conteúdos. Até aqui, vou questionar vocês para levantar a mãozinha, só levanta a mãozinha. Quem está entendendo até agora esses aspectos gramaticais, né? Quem está conseguindo entender, levanta a mão. Só Guilherme, o Enzo, ok, tô tranquila, então vocês estão entendendo. Quem mais? O Luiz e a Maria, ok. Lorenzo, João, mais 7 alunos levantaram as mãos aqui. Então, muito bem esse retorno. A Maria Eduarda, eu fico tranquila. Roger, que bom, Roger. Fico tranquila de saber que vocês estão compreendendo a partir dessa explicação que eu estou passando para vocês. E aí, nós vamos tirar a prova no testezinho do Forms. Acho que vai ficar bem legal. Faço o testezinho rápido ali, só marca, e aí tem essas duas opções para vocês. Você pode estudar para fazer o teste, ou você pode utilizar o teste para estudar. Vou deixar para cada um na sua consciência, tá? Bom, tive um retorno bom, vocês estão entendendo, então vamos acabar aqui e já libero vocês. Então, aqui tem um resuminho desse primeiro grupo, né? Que a gente viu das orações subordinadas adverbiais, tanto condicional, quanto comparativo, temporal e final, tá? Então, essa é a primeira parte. Temos aqui exercícios. Eu vou aconselhar lá no Cigar, vou deixar marcadinho, para que vocês façam esses exercícios do livro. Ó, vocês têm o link em casa, vocês podem fazer para dar um confere antes de fazer o formulário do Google Docs. Do Google Docs, não, do Google Forms, né? Então, faz para tirar assim, ó, uma prova, para dar uma testada, se tu consegue entrar nesse pensamento mais complexo, nessas testagens de livro didático, se tu consegue assimilar esses enunciados, o que está sendo pedido para te testar. Porque isso aqui, na verdade, é um desafio mental, tanto quanto um jogo, né? Só que o jogo, ele tem uma atraência. Os jogos, eles nos atraem mais pelo movimento, pelas cores, personagens, mas é um desafio mental também. Aqui o desafio mental, ele acontece, mas o desafio mental através dos enunciados, das palavras, das sentenças complexas. Então, é um desafio mental fazer esses exercícios. Assim como tem os jogos que têm níveis, desde o iniciante, básico, ao
jogo que vem a fase super difícil de fazer, aqui também tu vai encontrar esses níveis fáceis, médios e difíceis nesses exercícios. Importante fazer, importante se desafiar mentalmente, né? Todo desafio mental é interessante para malhar o cérebro, né? Bom, pessoal, segunda parte são a classificação das subordinadas adverbiais, ó, que daí nós vamos ter outros tipos que a gente vai ter que entender. Causal, consecutiva, proporcional, conformativa e concessiva. Vamos entendê-las. A oração subordinada adverbial causal, ela é marcada linguisticamente já de cara com conjunções como porque, como, uma vez que, já que, visto que e desde que. Percebam que tem semelhanças com outros, que algumas conjunções estão aqui já foram mencionadas antes. Então, quando você vai tirar a prova, né? Quando é uma coisa e quando é outra, pelo sentido. Então, a relação semântica enuncia a causa, o motivo que provoca a ocorrência, a causa do fato expresso na oração principal. Nessa tirinha do Garfield, eu como demais porque estou deprimido, e estou deprimido porque como demais. Ele está num paralelismo ali, né? É um círculo vicioso que leva anos para ser aperfeiçoado. O paralelismo é sintático, porém o círculo é vicioso. O comportamento dele, né? Que leva anos para ser aperfeiçoado. Então, e de fato, né, as pessoas que têm esse hábito de comer são peritas em comer coisa boa, né? Então, os lanches são sempre deliciosos. E é um aperfeiçoamento, né? Esse ciclo vicioso. Agora, para nós o que interessa. Porque estou deprimido é a causa de como demais. Ok. E porque como demais é a causa de estou deprimido, né? Então, as duas orações estão relacionadas em termos da ação e reação, né? Ação e consequência, causa. Então, é fácil identificar o sentido que está sendo estabelecido por essa oração. A oração subordinada adverbial consecutiva já passa uma ideia de consequência. Então, quem gosta de fazer mapa mental, já pega esse conteúdo antes de fazer o Google Forms, já faz o teu mapa mental também, porque com palavras-chave você consegue fazer tornar o desafio mental um pouquinho mais acessível, né? Porque, olha só, o desafio mental do jogo, geralmente você vai para os jogos, você tem as regras, né? Mas as regras, elas são básicas. Às vezes tu nem precisa de ninguém para te ensinar, né, a jogar. Você já vai lá, vê as regras e começa a fazer teu jogo. Agora, aqui, o desafio mental é maior, porque nesse jogo aqui dessa análise, né, porque você tem que ter um ensino para poder chegar ao estudo e conseguir fazer esse desafio mental. Então, conjunções consecutivas, tão que, tanto que, tamanho que. Relação semântica, consequência, né? Então, exprime a consequência de um fato que ocorre na oração principal. A noite foi fria, foi tão fria que a superfície do lago congelou. Então, por que a superfície congelou? A consequência, né, do congelamento foi em função da noite fria. Então, o fato de a superfície do lago congelar foi consequência de a noite ser muito fria. A correlação causa e consequência é indissociável do ponto de vista lógico. Isso significa que toda causa provoca uma consequência e inversamente. Toda consequência é gerada por uma causa. E percebam que aqui, ó, você também tem o destaque a causa. Aqui você tem o destaque a consequência. Então, à noite choveu muito. Causa. A festa na praia foi cancelada. Consequência, né? Bom, a relação causa e consequência que se estabelece entre esses dois fatos pode ser explicitada por duas estruturas do período composto, né? À noite choveu tanto que a festa na praia foi cancelada. Oração principal é a causa, né? Choveu tanto que.
oração subordinada adverbial consecutiva, a festa na praia foi cancelada. Choveu, 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 oração principal. É a ação principal que vai ter como consequência o cancelamento da festa, tá? Como a noite choveu muito, a festa na praia foi cancelada. Então, aqui, ó, mudou. Aqui a construção frasal, ela modificou um pouco a estrutura, o que fez que a relação semântica se alterasse. Percebam? Por isso que eu disse que aqui, ó, aqui foca na causa, aqui foca na consequência. A gente tem isso no português, essa variedade de possibilidades de passar mensagens com sentidos diferentes. Então, como a noite choveu muito, a festa na praia foi cancelada. Então, o como a noite choveu muito é a oração subordinada adverbial causal, é a causa. E tem ainda para ajudar a conjunção como para marcar a abertura dessa oração. A festa na praia foi cancelada é a consequência, é a oração principal, tá? Aqui a consequência é a oração principal, a oração está bem montadinha, né? Então, ela é principal. A festa é o sujeito, foi cancelada, é a passiva, na praia, a circunstância de local. Então, essa frase, ela é principal, ela está completinha, né? Então, ela não tem como ser outra, ou não tem como ser subordinada, porque ela está completa, o sentido está completo. A oração subordinada adverbial proporcional, você identifica através dessas conjunções aqui, ó, na cara, na marca linguística, você já vê a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, quanto mais, menos. Então, ela vai exprimir um fato que vai fazer aumentar ou diminuir proporcionalmente o fato da oração principal. Então, é bem tranquilo de identificar. Os jovens compreendem melhor os adultos à medida que vão amadurecendo. Então, a compreensão dos jovens, ela vai passar por essa proporção, essa gradação de amadurecimento, né? Então, hoje, por exemplo, com 15, 16 anos, não se entende muito bem os adultos, porque não tem aquela maturidade, aquela experiência, aquelas leituras. Agora, tu vai amadurecendo, e aí tu vai compreendendo, porque essa é a naturalidade da vida. A compreensão, ela é aumentada pela quantidade de experiências que a gente tem. Então, essa frase, na verdade, esse período composto, ele é um período composto, né, com uma oração subordinada adverbial proporcional, que é aqui iniciada por a medida que for amadurecendo. A oração subordinada adverbial conformativa, ela vai trazer as conjunções como, conforme, segundo, passando essa ideia, né, indicando essa forma, esse modelo, critério que deve ser seguido, né, que deve ser considerado para que a ação da frase aconteça. As alterações no projeto foram feitas conforme determinou o engenheiro. Então, o engenheiro que tem conhecimento, ele determina as coisas e as alterações foram feitas segundo o que ele disse, conforme o que ele disse, como ele disse, né? Então, a relação aqui é de conformidade. Oração subordinada adverbial concessiva passa a ideia de concessão, que é uma ideia de quebra de expectativa, por incrível que pareça. Então, concessiva que passa uma ideia de quebra de expectativa. Embora, ainda que, mesmo que, conquanto, são as marcas linguísticas das conjunções. Agora, a relação semântica, que é o sentido, exprime uma concessão, isto é, uma particularidade que, em princípio, poderia impedir a ocorrência do fato da oração principal, mas não a impede. Então, aqui vem a quebra de expectativa. No domingo, mesmo que chova, iremos ao jogo, né? Então, no domingo, embora chova, iremos ao jogo. Chover poderia impedir o fato de ir ao jogo. É uma quebra de expectativa, né? Então, tipo assim, a minha expectativa é ir ao jogo, mas essa expectativa poderia ser quebrada se eu não fosse forte o suficiente para não deixar ela acontecer, de que ela aconteça. Então, no domingo, mesmo que chova, iremos ao jogo. No domingo, embora chova, iremos ao jogo. No domingo, ainda que chova, iremos ao jogo. Então, eu mudo as conjunções, mas o sentido permanece o mesmo.
Então, aí, para fechar a aula de hoje, as formas das orações subordinadas adverbiais, elas também, como a gente viu na aula passada com as adjetivas, elas podem vir desenvolvidas ou reduzidas. A forma desenvolvida é essa que a gente vem trabalhando até agora, que é quando o verbo está conjugado, né? Ele vai se apresentar flexionado, conjugado, conforme aquelas tabelas de conjugação verbal que a gente, né, fazia no fundamental e tal. Isso me mostra um verbo conjugado. Agora, pode ser que eu tenha também uma oração subordinada adverbial na forma reduzida, que aí ela sempre vem com o verbo ou na forma infinitiva, ou na forma de gerúndio, ou na forma de particípio. Forma de infinitivo é com R no final, né? Andar, passear, cantar, ver, pôr, sobrepor, partir. Os verbos na forma básica, eles têm essa finalização, né? Com o R e a vogal temática. E o gerúndio é quando tem a finalização do verbo conjugado com NDO, por exemplo, dançando, passeando, partindo, vendo, sobrepondo, pondo, NDO no final é gerúndio. Particípio é DO, ADO ou DO às vezes, né? Participado, amado, posto, sobreposto. E aí percebe que com alguns verbos vai haver uma alteração, né, nessa forma, como sobreposto, né? Mas o padrão é ADO final. Então, quando voltava do trabalho, Roberto encontrou no ônibus uma ex-namorada. Voltava, verbo flexionado, a oração subordinada adverbial temporal na forma desenvolvida. Ok, vimos vários exemplos hoje das formas desenvolvidas. Agora, se eu quero ter esse mesmo período composto na forma reduzida, eu vou ter voltando do trabalho, voltando, olha ali, ó, NDO, voltando do trabalho, Roberto encontrou no ônibus uma ex-namorada. Então, oração subordinada adverbial temporal na forma reduzida. O sentido é praticamente o mesmo, a única diferença é a forma do verbo, tá? Então, é isso que a gente fecha a aula de hoje. Eu vou fazer esse testezinho com vocês. Assim que eu terminar ele, eu aviso vocês, para vocês já irem estudando, né? A minha sugestão é que vocês já façam esses exercícios aqui, ó. Tem aqui também, ó, nessa parte final, deixa eu tirar aqui, ó. Esses vocês já podem fazer, quem tem tempo, quer estudar português, esse conteúdo, já vai fazendo esses exercícios aqui, ó. Atividades do Enem aqui, ó, MEC, leia essa tirinha e faz os exercícios, ó. Na página 207 tem, vamos ver aqui. E nós vamos ter também até a página 208. Eu vou deixar marcado essas páginas para vocês fazerem lá no SIGA, e aí vocês fazem para vocês, depois eu libero o gabarito, mas vocês fazem para vocês estudarem, porque o que vai ser avaliação eu vou tentar fazer no formulário do Google, porque a correção é imediata, né? Tu faz ali as questões, sai o resultado na hora. Então, é muito melhor para mim e para o aluno também. Pessoal, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma outra questão? Aviso vocês que estou ainda corrigindo as turmas de biologia e alimentos. E quero ver se eu começo essa semana ainda a corrigir os trabalhos de vocês para dar retorno. E assim que eu tenho uma grande quantidade de trabalhos, aí a gente pode usar essa aula para entender os acertos, os erros, o que ficou mal compreendido dos exercícios, tá bom? Eu quero fazer essa dinâmica com vocês ainda também. Que bom, então, Fernanda. Então tá, Fernanda, tranquilo, entendeu? Ninguém mais tem dúvidas. Então, abraço a todos. Eu tenho uma boa semana. Prof. E nos vemos. Qualquer coisa, manda o WhatsApp. Oi. Valeu, professora. Vou indo, então.
Vai lá, Enzo, tudo de bom. Tchau, tchau. Prof, valeu. Deixa eu ver aqui o chat, o que que eu tenho. Oi, fala aí. É o João. O artigo de opinião que está lá no SIGA, ele vai contar para o primeiro ciclo ou ele é do segundo já? Do terceiro, quer dizer. Ele considerou, porque assim, ó, eu tô considerando, até eu tenho que ver isso, porque eu tô considerando que o segundo e o terceiro ciclo é o primeiro semestre, né? Então eu vou finalizar a nota só lá no final do primeiro semestre. Não sei se perdi alguma reunião que foi dito algo diferente, mas eu tô me programando assim, tipo, segundo e terceiro ciclos vai até final de julho é o primeiro semestre. Férias, começa o segundo semestre. E aí eu tenho, então, que reunir todas as notas do primeiro semestre para fechar a média, né? É isso que eu estou entendendo. Não, sim, eu concordo. É só por questão, por exemplo, como foi o final do segundo ciclo, a gente acabou tendo muito trabalho. Eu, por exemplo, não consegui fazer ainda. Daí eu quero saber se eu tenho até o fim do semestre para fazer. Não, isso, João, vai, pode fazendo, porque tá aberto para mim, assim, ó, até o final do semestre tá aberto para vocês me passar as atividades. Daí tu pode me mandar por e-mail, que o cigarro fechou, mas tu me manda por e-mail, tá valendo? Tá bom, obrigado, prof. Até semana. Até aula que vem. Nada, isso, é só ir me mandando por e-mail que eu vou gradativamente, eu vou corrigindo, Tá tá? bom. Tchau, tchau, prof. Feito, tchau, tchau, vamos lá.